Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Gesiel Lira e estamos de volta para mais um dia de estudo bíblico do livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Convido você agora a se inscrever no nosso canal e vamos juntos aprender a palavra de Deus. Estamos no 29º dia e o tema de hoje é aceitando sua missão. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Você não foi criado por Deus apenas para consumir recursos dessa terra. Você não foi criado apenas para comer, respirar e ocupar espaço. Deus te projetou para que sua vida faça diferença. Você foi criado para acrescentar vida na terra, não apenas para extrair. Deus quer que você devolva algo. Então, esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida e se chama ministério ou serviço. A Bíblia diz: Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Essas boas obras são o seu serviço, o seu trabalho. Sempre que você serve as pessoas de alguma forma, você está, na verdade, servindo a Deus e cumprindo os seus propósitos. O que Deus disse para Jeremias serve para nós também nos dias de hoje. Antes que fizesse no ventre da sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Você foi colocado neste planeta para uma missão especial. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo, mostrar o seu amor e a sua bondade para conosco por meio de Cristo. Deus o redimiu para que você pudesse exercer a sua santa vocação. Você não foi salvo pelo serviço, mas foi salvo para o serviço. Comprar a sua salvação custou a Jesus a própria vida e Ele te oferece gratuitamente. Olha o que a Bíblia diz: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Paulo escreve isso em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 20. Muitos até são esforçados e trabalham na igreja, em muitas denominações religiosas, todos estão trabalhando, mas eu tenho que te dizer que muitos estão trabalhando de forma errada. Às vezes por medo dos pastores, líderes, sofrem ameaças, dizendo até que Deus vai pesar a mão se eles não servirem. E alguns chegam ao ponto de dizer que se um filho ou se uma esposa está na cama quase morrendo é porque eles não estão servindo na igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus não é assim. A Bíblia diz que Ele é amor. É claro que diz que também é justiça, mas a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. O homem pode cometer um crime na sociedade e talvez tenha que passar a vida inteira atrás da prisão. Mas se ele for sincero com Deus, ele está livre, do pecado dele. Porque arrependimento e renúncia fazem parte do processo de justiça de Deus. Então, não se iluda. Muitos dizem que trabalham demais na obra de Deus e até dizem: eu amo a obra de Deus, mas você está errado. Você precisa amar o Deus da obra, e assim então você vai servir a sua comunidade espiritual e também a sua sociedade. Nós não servimos a Deus por medo, por culpa, não, ou até mesmo por uma obrigação. Nós servimos a Deus por alegria e pela gratidão por Ele ter morrido na cruz do Calvário por nós. Então nós precisamos servir a Deus em amor. Em Cristo Jesus, o nosso passado já foi perdoado. O nosso presente então faz sentido e o nosso futuro está seguro nele. Paulo diz: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Se você diz que ama alguém, mas não prova com atitudes, esse amor não é verdadeiro. Então, se eu não tenho nenhum amor pelos outros,
nenhuma vontade, desejo de ajudar as pessoas, se eu não me preocupo com as necessidades das pessoas, então eu preciso me questionar se realmente Jesus está na minha vida. Porque um coração salvo é um coração que deseja servir aos outros. Se observarmos outro termo relativo a servir a Deus, que é muito mal compreendido pela maioria das pessoas, é a palavra ministério. Quando a maioria das pessoas escuta esta palavra ministério, logo pensa em missionários, pastores, evangelistas, presbíteros, sacerdotes, ou seja, os líderes dentro da igreja ou dos departamentos da igreja. Mas Deus diz que cada membro do corpo de sua família é um ministro. Na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimas, assim como também serviço e ministério. Se você é cristão, então você é um ministro. E quando está servindo, então está ministrando. A Bíblia diz em Mateus 8:15 que quando a sogra de Pedro estava enferma e foi curada por Jesus, ela instantaneamente se levantou e começou a servi-lo. E é exatamente isso que Jesus, quando morreu na cruz, fez por nós. Nós somos salvos para levar a salvação. Somos curados para ajudar aos outros. Nós somos abençoados para ser uma bênção para os outros. Então você precisa servir as pessoas e não ficar sentado apenas esperando a salvação de Cristo para você, não. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva imediatamente para o céu depois que a gente o aceitou como Salvador? Por que Ele nos deixa neste mundo de pecado, neste mundo decadente? Escute, Ele nos deixa aqui para cumprir os seus propósitos. Uma vez que você esteja salvo, Deus pretende usá-lo para os seus objetivos. Deus tem para você então um ministério em sua igreja, onde você estiver servindo, porque Ele colocou para você uma missão específica. Você é chamado para servir a Deus. Talvez enquanto você crescia, até mesmo na igreja, você deve ter pensado que ser chamado por Deus era algo somente, como eu já disse, para os ministérios, para os missionários, para os pastores, e talvez por outros que trabalham na igreja de tempo integral. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. Seu chamado para ser salvo inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado. Independentemente do seu emprego, da sua carreira profissional, da sua faculdade, o seu empreendimento, um cristão precisa também servir à família espiritual. Deus nos salvou e nos chamou para sermos e servirmos o seu povo. Não foi por causa do que nós temos feito, mas porque este era o seu plano. E por causa da sua graça, Ele então nos salvou para servi-lo. Pedro acrescenta: vocês foram escolhidos para falar sobre as excelentes qualidades de Deus que os chamou. Sempre que você faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar aos outros, você está cumprindo o seu chamado. A Bíblia diz: vocês agora pertencem a Ele para ter uma vida útil do serviço de Deus. Está lá em Romanos, no capítulo 7 e o versículo 4. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quanto do seu tempo você está utilizando a serviço de Deus? E algumas igrejas na China dão-se as boas-vindas a novos crentes dizendo assim: Jesus agora tem um novo par de olhos para você ver, novos ouvidos para você escutar, novas mãos para que você vai ajudar e um novo coração para amar os outros. Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento do seu chamado para servir a outros cristãos de maneira prática. A Bíblia diz: todos vocês juntos são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro separado e necessário a Ele. Então o seu serviço é importante e necessário do corpo de Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja local. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e cada um deles é importante. Não existe serviço pequeno para Deus.
tudo é importante. Do mesmo modo que existem ministérios que alguns precisam ficar atrás, né, desempenhando serviço nos bastidores, existem outros ministérios que estão à vista, muitas vezes até em cima do palco, né, mas não são ministérios pequenos ou grandes, não, todos eles têm uma grande importância na casa do Pai, né? Cada detalhe, cada serviço, tudo o que você fizer, alguém que limpa um banco, um chão, uma cadeira, ou alguém que canta ou que prega, tudo é importante na família de Cristo. Escute, todo ministério é importante, porque todos dependemos uns dos outros para funcionar. O que acontece quando você deixa uma parte do seu corpo sem funcionar? Imagine que o fígado dissesse para o corpo: eu não quero mais funcionar, eu estou cansado, não quero mais servir este corpo, eu quero um ano de folga, e aí só vou me alimentar e depois eu volto a funcionar. O que aconteceria se ele tomasse essa atitude? O seu corpo iria morrer. Hoje em dia, milhares de igrejas locais estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Eles ficam assistindo de lado, de fora, então o corpo está sofrendo. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico: a atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Para os cristãos, servir não é uma questão de opção, não é algo que precisa ser encaixado em nossas agendas caso haja um tempo disponível, não. Servir é o núcleo da vida cristã. Jesus veio a este mundo para servir e ser exemplo para nós na terra. Serviço e doação resume o quarto propósito de Deus para a sua vida. Madre Teresa disse certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Jesus ensinou que a maturidade espiritual nunca é um fim em si mesma. Maturidade é para o ministério. Nós crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é suficiente. Nós precisamos agir com o que aprendemos, de acordo com o que sabemos, e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A antiga comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto ainda é verdadeira. O Mar da Galileia é cheio de vida porque recebe água e também escoa água. No Mar Morto nada vive, pois ao contrário do primeiro, não há saída de água. A última coisa que muitos crentes precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles já aprenderam quase tudo, eles já sabem muito mais do que pôr em prática. Precisamos começar a colocar em prática o que nós aprendemos. Nós precisamos de experiências servindo para exercitar os nossos músculos espirituais. Servir é contrário à nossa inclinação natural. Na maior parte do tempo estamos mais interessados em ser servido do que servir. Dizemos: eu estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e que me abençoe, e que tem tudo que eu goste lá. Eu estou procurando um lugar onde eu possa ser servido e ser abençoado. Esperamos sempre que os outros nos sirvam e não ao contrário. Mas, escute, à medida que amadurecemos em Cristo, o foco de nossa vida deve ser deslocado progressivamente para termos uma vida de serviço. Um seguidor de Jesus, maduro, ele para de perguntar: quem irá alcançar as minhas necessidades? E ele então começa a perguntar: as necessidades de quem eu vou alcançar? Você, alguma vez já fez essa pergunta? Reflita, e que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.